A vila de pescadores sempre parecia um recanto tranquilo, quase fora do tempo. Mas, na noite em que Raul chegou, uma estranha inquietação pairava no ar, como um presságio que sussurrava pelas frestas das portas. Ele desceu do ônibus segurando sua mala surrada, o sal do mar impregnado na brisa que chicoteava seu rosto. Ao pisar na areia úmida, teve a sensação de que algo ali o observava. Uma presença que espreitava entre as sombras das velhas palafitas. O farol distante lançava feixes vacilantes, como se tivesse medo de iluminar demais as águas turvas. Ao entrar na única hospedaria local, foi recebido pelo olhar desconfiado de Dona Marilda. Ela, enrugada pelo tempo e pelas histórias que jamais ousara contar a estranhos. O cumprimentou com um aceno de cabeça, sem emitir palavra. Quando finalmente se viu no quarto apertado, Raul sentiu o teto parecer mais baixo do que realmente era, quase o sufocando. Tentou espantar o mal-estar abrindo a janela. Mas o que viu do lado de fora foram apenas sombras, ondulando nas ruas vazias. Naquela mesma noite, o silêncio da vila foi rompido por um som tão baixo quanto um gemido distante. Parecia vir do mar, um lamento que se misturava ao vento. Raul, intrigado, caminhou até a praia. Lá, enxergou os pescadores reunidos, mas eles não olhavam para o horizonte, olhavam para baixo. Os rostos tensos e as bocas caladas, como se temessem reconhecer algum murmúrio familiar. Quando Raul tentou perguntar o que estava acontecendo, o grupo se dispersou num piscar de olhos, deixando-o sozinho com o barulho das ondas quebrando na arrebentação. Foi então que um nevoeiro espesso começou a invadir a orla, envolvendo as velhas canoas e o pier. Raul nunca tinha visto aquilo. Piscou surpreso, sentindo um arrepio subir pela espinha. Parecia mais densa e ameaçadora. E aquelas vozes abafadas no vento diziam, sem dizer, que algo terrível espreitava por ali. Antes de o sol tocar o horizonte com seus primeiros raios, Raul já arrumava seu equipamento de mergulho no pequeno bote que conseguira emprestado. Jorge, seu amigo de longa data, estava lá para lhe fazer companhia, embora todo o seu ceticismo fosse quase palpável. A água estava estranhamente calma, mas uma sensação de desconforto fazia o ar vibrar. Os remos cortavam a superfície escura e cada gota que pingava de volta no mar ressoava como um alerta. Quando chegaram ao ponto onde, segundo a lenda local, jaziam os destroços do príncipe de Astúrias, a calmaria beirava o sinistro. O vento simplesmente parou, como se o próprio oceano tivesse prendido a respiração. Raul vestiu o cilindro de oxigênio enquanto Jorge lançava um último olhar de dúvida. Mergulhar ali era mais do que exploração. Parecia uma tentativa de conversar com um fantasma antigo. Assim que Raul mergulhou, sentiu uma lufada de água gélida abraçar seu corpo, diferente de tudo o que já experimentara em outras explorações. A cada braçada, uma leve corrente sussurrava em seus ouvidos. Impossível de decifrar. E então, lá embaixo, a estrutura retorcida do navio apareceu como um gigante adormecido, tomado por corais que pulsavam em vida onde a morte havia reinado. O interior era ainda mais perturbador. Viu corredores retorcidos pela força do mar, portas semiabertas que balançavam, rangendo de modo fantasmagórico. Seu coração acelerou ao perceber que as janelas, cobertas de detritos estranhos, pareciam segurar dentro de si ecos de uma festa interrompida. Jorge mantinha a lanterna fixa no caminho assustador, mas Raul
Jurava sentir olhares invisíveis atrás de cada porta. Ao emergir, os dois trocaram olhares tensos. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra. No reflexo do mar, Raul viu seu rosto pálido e percebeu que aquele primeiro mergulho era só o começo de algo muito maior e muito mais sinistro. A noite chegou impiedosa, trazendo consigo pesadelos que Raul jamais imaginou vivenciar. No pequeno quarto da hospedaria, sua mente flutuava entre sonhos e memórias distorcidas. Via corredores inundados por água vermelha, um salão iluminado por lampiões trêmulos, de repente rostos aflitos projetados contra a superfície turva. O pavor o despertou com um sobressalto suando frio, o coração martelando no peito, como se algo tivesse atravessado o limiar entre sonho e realidade. Se fechasse os olhos por mais um segundo, jurava que ouviria os gritos dos passageiros que nunca voltaram à superfície. Determinou-se a descobrir mais sobre o naufrágio, vasculhando os arquivos empoeirados da vila. Encontrou relatos antigos, manchetes amareladas, descrevendo a tragédia do príncipe de Astúrias. Palavras como dança macabra e nevoeiro traiçoeiro apareciam repetidamente, aumentando sua suspeita de que algo realmente estranho acontecera naquela embarcação. Na taverna local, evitada pelos forasteiros, buscou conversar com quem quisesse falar. Entre goles de café forte, um velho pescador lhe mostrou um recorte de jornal que mencionava sobreviventes em estado de choque, alguns delirando sobre sussurros e cantos de sereias, antes do navio mergulhar no abismo. Raul sentiu um nó na garganta ao imaginar quantos segredos se perderam junto aos destroços. Na madrugada, enquanto tentava dormir de novo, as paredes pareciam pulsar com um som abafado, como se a madeira vibrasse ao ritmo de vozes distantes. Ele levantou e correu até a praia. Encontrou apenas a escuridão, mas teve a nitidez de ouvir algo mais. Um lamento que se ergueu sobre o mar, ecoando por alguns segundos antes de desaparecer. Seus cabelos se eriçaram. De volta ao quarto, abriu o recorte de jornal uma última vez antes de pegar no sono. As palavras "Carnaval da Carne" interrompido chamaram sua atenção. Imaginou a música, as máscaras e o riso que de uma hora para outra se transformaram em horror submerso. Foi então que compreendeu: havia mais do que acidentes naquela tragédia. Havia um chamado que não descansaria até ser ouvido. A manhã seguinte trouxe um sol hesitante, como se até o céu temesse iluminar aquele canto isolado do mundo. Raul, determinado a encarar de frente as lendas sombrias, decidiu visitar a famosa Praia da Caveira. O nome por si só evocava arrepios. Era ali que, segundo os antigos, boa parte das vítimas do naufrágio fora encontrada, arrastada pela correnteza até a areia. Conforme pisou na praia, notou um silêncio doentio. Nem mesmo as gaivotas ousavam rasgar o ar com seus gritos habituais. A vegetação rasteira ao redor parecia curvar-se, envergonhada de testemunhar tragédias jamais esquecidas. Passo após passo, Raul encontrou pequenos vestígios que contavam histórias interrompidas. Um sapato corroído pelo tempo, fragmentos de louça enegrecidos pela maresia. E por baixo de uma camada fina de areia, um anel dourado que refletia o sol de maneira quase insultuosa. Ele o apanhou, sentindo um calafrio percorrer seus dedos, como se aquele objeto tivesse memória própria. Foi então que avistou uma cabana improvisada, construída com tábuas velhas e lona remendada. Lá dentro, conheceu uma moradora peculiar,
uma mulher com um olhar distante, roupas esfarrapadas e cabelos desalinhados, que falava alguma coisa sobre os que voltam para buscar o que lhes foi tirado. E no meio desse murmúrio, uma frase se destacou: "Eles dançam debaixo d'água, meu filho. Dançam sem parar." Quando a noite caiu, Raul permaneceu na praia, hesitante em voltar. O vento, de repente, pareceu sussurrar ao seu ouvido, chamando-o para a beira do mar. Sentiu os pés tocando a água gelada e, por um instante, achou ver vultos se movendo na arrebentação. Soltou o ar numa golfada de medo e, como resposta, o mar devolveu um murmúrio úmido e sombrio. Ao retornar à hospedaria, trazia na memória não só a imagem fantasmagórica daqueles vultos, mas também uma certeza inquietante. Havia algo real, palpável, naquelas histórias de espíritos perdidos. A Praia da Caveira deixara de ser apenas uma lenda e se transformara num portal para o desconhecido. O sol mal despontara no horizonte, quando Raul decidiu que não suportaria mais o peso da dúvida. Ele se equipou com novas lanternas, baterias extras e até uma pequena câmera subaquática, determinado a registrar qualquer anomalia que encontrasse. Desta vez, ele desceria sozinho, sem Jorge, que recusara o convite, alegando uma sensação terrível que lhe rondava o peito. Raul estava tenso, mas um impulso sombrio o empurrava para as profundezas. Quando mergulhou, notou de imediato que a água estava mais fria do que nunca. A pele arrepiou-se sob a roupa de neoprene, e o silêncio do mar pareceu envolver tudo como um véu eterno. A poucos metros do casco retorcido, a luz de sua lanterna revelou pequenos cardumes dispersos, como se até os peixes temessem aquele território morto. Cada braçada que ele dava parecia mais pesada, como se mãos invisíveis tentassem detê-lo. Ao entrar nos corredores submersos, foi tomado por um sentimento sufocante. As lâmpadas antigas do navio, escuras e cobertas de lodo, pareciam vigiar sua passagem. Em uma cabine intacta, viu retratos desbotados, prateleiras com livros de capas danificadas e uma estranha caixa de música em péssimo estado. Quando a pegou, uma melodia fraca e distorcida soou, ressoando de modo sinistro por entre as paredes inundadas. Subitamente, a luz de sua lanterna piscou, ameaçando falhar. No instante seguinte, uma sombra passou correndo pelo corredor, como um reflexo humano que não deveria estar ali. O coração de Raul disparou, e ele quase derrubou a câmera. Reuniu coragem e seguiu adiante, os nervos em frangalhos. Foi então que chegou ao salão de festas. Uma estranha claridade parecia atravessar o teto do navio, iluminando silhuetas que se moviam num ritmo lento, como se dançassem à lembrança de uma música inexistente. Antes que pudesse reagir, sentiu um puxão em seu tornozelo. Caiu de joelhos sobre o assoalho irregular, soltando um grito abafado pelo regulador de ar. A escuridão o envolveu, e por um instante, pensou que ali terminaria sua história submersa junto àquelas almas que jamais encontraram paz. Quando Raul finalmente subiu, já havia anoitecido. Jorge, preocupado, vasculhara a área repetidas vezes, até encontrar o amigo à deriva, quase inconsciente, agarrado a uma boia salva-vidas. O olhar de Raul estava tão perdido que sequer parecia enxergar o barulho do motor do barco ou os gritos de socorro de Jorge. Ele foi resgatado, mas algo em sua expressão
mostrava que ele já não era mais o mesmo. Mas Raul sentia que precisava retornar, mesmo que isso custasse sua sanidade. Preparou uma última investida, levando consigo o diário encharcado que encontrara nas profundezas. Não explicou muito a Jorge, apenas pediu que ficasse por perto caso algo desse errado. Quando finalmente desceu ao navio, alguma coisa parecia diferente. O silêncio não era tão sufocante, e pela primeira vez havia uma estranha sensação de calma no ar. Ao entrar outra vez no salão de festas, Raul colocou o diário sobre uma mesa virada, quase como uma oferenda. Sentiu uma pressão no peito, como se o lugar inteiro prendesse a respiração. Então, a água clareou por alguns segundos, revelando rostos pálidos que pareciam agradecer em silêncio. Um coro de suspiros se espalhou, ecoando pela carcaça do navio afundado antes de sumir na escuridão. De volta ao barco, Raul tremia, mas sentia algo semelhante a alívio. Por um breve momento, as águas se agitaram, como se dissessem adeus. Depois, tudo ficou quieto outra vez. E naquele instante, Raul entendeu que, embora certos fantasmas jamais desapareçam por completo, às vezes tudo o que eles exigem é que alguém finalmente escute seu lamento.